Olá, boa tarde. Oi, boa tarde, Manuel. Tudo bem? Tudo bom? Então, tá bom. Eu vou ser a moderadora da sessão. Tô só esperando chegar o pessoal também para a gente se arranjar e começar Sim, a também sessão. ainda nem iniciou a hora, não é? Eu Sim, agora, sim. eu estava aqui a reparar que ainda aparece aqui o meu pano de fundo aqui, o semeado do ano passado, a ver se eu tiro isso agora aqui. Ah, tranquilo. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Para a gente começar essa sessão, então, gostaria de me apresentar. Meu nome é Bianca. Atualmente, eu sou professora na FGV-AESP. Dou aulas de contabilidade para as turmas de graduação, tanto da administração quanto da economia. Minha formação é pela Universidade de São Paulo, eu fiz a graduação, mestrado e doutorado por lá, todos na área de contabilidade. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, para ser a moderadora da sessão, desses três artigos que a gente vai discutir nessa tarde. Então, acho que vai ser uma tarde bem proveitosa e bem gostosa para a gente, para encerrar a semana com chave de ouro. O primeiro artigo que a gente tem para apresentação, ele é o artigo chamado Comparative Analysis of Return and Profitability Between Brazilian Cyclical and Non-Cyclical Consumer Companies Before and After the Beginning of the Russian-Ukrainian War. A autoria é da Letícia Drummond Rezende e do Antônio Arthur Souza. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para transmitir o vídeo de apresentação e depois a gente pode abrir para alguma rodada de perguntas, tá bom? Então, vou pedir só um instante para vocês. Ah, aqui, cadê?
Bom dia, meu nome é Letícia, eu sou doutoranda da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG e o professor Antônio Arthur é meu orientador. Esse artigo é derivado da minha tese e nós aqui comparamos, fazemos uma análise comparativa das rentabilidades e lucratividades das empresas brasileiras dos setores de consumo cíclico e não cíclico, e o impacto desses indicadores sobre essas empresas no início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O problema de pesquisa consiste veio a partir do fato da guerra ter impactado as economias de forma negativa em todo o mundo, inclusive com a estimativa de queda do PIB global de 1% até o final desse ano de 2023. Outra estimativa também negativa é o aumento da inflação global em torno de 2 a 3%. Os estudos também mostram que um dos setores mais vulneráveis a essas variações macroeconômicas é o setor de consumo cíclico, que é aquele produtor de bens duráveis, como a construção civil, que sofrem mais em suas receitas e aumentos de flutuação econômica. Já o setor de consumo não cíclico, que produz bens não duráveis, como alimentos e medicamentos, por serem produtos considerados mais essenciais, eles tendem a sofrer menor impacto diante dessas flutuações. E aí, dentro desse contexto, o objetivo desse estudo foi analisar os efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia sobre a rentabilidade e lucratividade das empresas brasileiras nesse setor de consumo cíclico e não cíclico, no início do conflito, lá entre janeiro e junho de 2022. Como a questão de pesquisa, a nossa proposta é investigar qual a intensidade desses impactos da guerra sobre essa rentabilidade e lucratividade no início do conflito. A literatura, a revisão da literatura contém 3 tópicos. O primeiro fala sobre os impactos da guerra sobre os mercados acionários, então vários autores e entidades que analisaram esses impactos afirmam que houve impacto negativo sobre as economias, sobre os mercados financeiros e, como consequência, também sobre os mercados acionários. As empresas sofreram com seu desempenho financeiro nesse período. Em relação às empresas de consumo cíclico e não cíclico, a literatura também afirma que as empresas do setor cíclico realmente são mais sensíveis a no caso, a essa recessão econômica e são, por serem muito afetadas em relação ao tipo de produto que elas comercializam, que não são produtos de primeira necessidade. Para mensurar a rentabilidade e a lucratividade, a literatura também aponta como 2 indicadores mais frequentemente utilizados, esses 2, né, para medir o desempenho financeiro das empresas, e as proxies para cada um deles mais utilizadas, né, no caso da rentabilidade seria o ROA, o ROE e o ROI, e para a lucratividade a margem EBITDA. A nossa amostra teve 96 empresas, sendo 63 de consumo cíclico e 33 de consumo não cíclico. As proxies que nós utilizamos para a rentabilidade foi a ROA e o ROI, e para a lucratividade a margem EBITDA e a margem EBIT. Nós propusemos também 2 hipóteses para investigar esse impacto. A hipótese nula afirma que a guerra não trouxe nenhum impacto sobre a rentabilidade e a lucratividade, e a hipótese alternativa afirma o contrário. Para testar essas hipóteses, a gente aplicou o teste de diferença de médias e consideramos uma significância de 5%. Então, a gente avaliou o teste T e o p-valor. Como resultado, a gente encontrou a significância estatística apenas para o ROI de ambos os setores e para a margem EBITDA do setor de empresas não cíclicas. E em relação a esses impactos, para a rentabilidade, houve uma queda do ROI nas empresas cíclicas de 1% e nas empresas de consumo não cíclico de 1,8%. E uma das causas para essa queda
pode ser a inflação, que aumentou no mundo e também no Brasil nesse período, e também as dificuldades de importação de produtos russos, seja produto final ou produto de matéria-prima para produção doméstica, né, que pode ter influenciado no custo de produção e, consequentemente, reduzindo os lucros, né, e os retornos para as empresas. Em relação à lucratividade, a margem EBITDA das empresas de consumo não cíclico sofreu, na verdade, um aumento de 2,6%. Esse resultado corrobora o que já tinha sido visto na literatura, de que essas empresas são mais resilientes, né, e podem não sofrer um impacto negativo, né. Em relação às limitações da pesquisa, houve a ausência de alguns dados da base Refinitiv, e, além disso, o período de pesquisa, o intervalo de tempo de pesquisa foi muito curto. Intencionalmente, que a gente queria observar apenas o início da guerra, mas isso certamente impacta na estatística dos dados, né? E, além disso, também a gente não avaliou todo o cenário da guerra que está em curso até esse momento. Como contribuições, esse estudo ajuda a entender como que uma guerra pode impactar o desempenho financeiro, né, as economias de outros países, de outras empresas fora do local do conflito, inclusive com empresas que estão mais afastadas, que é o caso do Brasil em relação à Ucrânia. E como propostas de pesquisas futuras, uma seria adicionar mais proxies aos indicadores de rentabilidade e lucratividade para ter mais estatísticas e ter um resultado mais refinado. Uma segunda proposta seria utilizar, além da rentabilidade e lucratividade, outros indicadores financeiros para ter um retrato mais profundo também do desempenho financeiro dessas empresas nesse cenário. E, por fim, também incluir outros setores de atividade, além do cíclico e não cíclico, para ter uma ideia de como que a guerra pode ter influenciado os diversos setores de atividade em um determinado país. Aqui são as referências indicadas na revisão da literatura. E, por fim, a gente gostaria de agradecer à CAPES pelo apoio financeiro através da Bolsa de Pesquisa de Doutorado e a essa edição do SEMEAD por essa oportunidade de apresentar esse trabalho, e a vocês todos participantes dessa sessão pela sua atenção. Muito obrigada. Legal, muito obrigada pela apresentação e pelo vídeo. Letícia, você que é representante do artigo hoje, né? Sim, boa tarde. Tá bom. Boa tarde, prazer te conhecer. Vamos lá, então, só queria tirar algumas dúvidas sobre o teu paper. Antes de tudo, parabéns de novo, né, pela execução da pesquisa e pelo detalhamento na tua apresentação. Eu fiquei um pouco na dúvida sobre como que vocês chegaram nesse teste T. Então, qual que foi a literatura que vocês se basearam para fazer esse tipo de teste, para esse tipo de problemas? Teve algum artigo que vocês quiseram replicar? Eu queria entender um pouquinho melhor qual que foi o racional por trás da escolha desse tipo de teste estatístico, em vez de usar, por exemplo, o método regressivo. Na verdade, não teve um artigo que nos motivou, não. A decisão foi pela quantidade baixa de dados em função do período muito curto, né? A gente queria pegar só o início da guerra por dois motivos. Um é porque quer dizer, o Brasil também sofreu um pouco com a alta inflação, não só após a guerra, né, mas em 2022 teve outros motivos também, né, para isso, e a gente queria pegar antes do início da propaganda eleitoral no Brasil, porque ela também poderia influenciar, né, o mercado. Então, como ficou um período muito curtinho, a gente achou que às vezes a regressão podia não ser o melhor tipo de análise pela pouca quantidade de dados, né. Além disso, a gente só pegou 2 setores também, então foram poucas empresas, né. Então, a gente achou que o teste de médico, apesar de ser um teste com uma análise bem mais simplória, né, mas seria para tentar identificar se teve essas diferenças só, assim, o momento imediatamente antes da guerra ou imediatamente após o início dela, né, que quando, mesmo o Brasil estando distante lá da zona de guerra, mas para que sentiria talvez os efeitos de uma forma mais intensa, né, eu acho que depois desse período, a tendência é que aqui no Brasil a gente não sentisse tanto isso, né? Uhum.
É que, assim, minha dúvida ela vem porque, de fato, vocês têm só 2 trimestres, né, que vocês usam como amostra. E porque assim, quando vocês fazem com um período tão curto de tempo, eu acho que de fato vocês precisam ampliar mais tempo para ver como que foi esse efeito da guerra, né? Ainda mais para em termos de fornecedores para o Brasil, até mesmo exportação do Brasil para os países que são afetados pela guerra. E eu acho que seria interessante também você pensar em, fora expandir o horizonte para frente, né? Então, a partir de 2022 para frente, olhar a tendência para trás. Porque como você só analisou o período imediatamente antes e depois o período imediatamente depois do início da guerra, você não tem muita noção se tinha outro tipo de variável que influenciava as suas medidas de rentabilidade e de lucratividade. Então, por isso que eu perguntei sobre o método de avaliação estatístico, assim, porque eu acho que mesmo que você tenha, é, assim, você queira ver só o efeito da guerra, acho que é muito difícil conseguir fazer isso porque você não tem os controles suficientes para afirmar esse tipo de coisa. Então, talvez se você fizesse uma análise por meio de regressão, em que você está tentando ver uma predição, uma relação das variáveis, eu acho que pelo menos ficaria um pouquinho mais redondo o teu projeto, para conseguir identificar o que seria, tipo, o seu objetivo de pesquisa. Até porque, por exemplo, até um negócio que você colocou, que vocês colocaram dentro do objetivo, que era a análise de rentabilidade, né? Uma coisa que é bem interessante, principalmente para esses setores cíclicos e não cíclicos, é você fazer uma análise que vai ser a decomposição do Dupont, né? Então você pode ver como que o ROA com o giro do ativo vai influenciar no cálculo o ROA junto com a alavancagem financeira influencia no cálculo do retorno sobre o patrimônio líquido. E aí você podendo destrinchar um pouco mais essa fórmula do ROI a partir da análise do Dupont, você consegue ter um pouco mais de noção de qual que foi o índice que teve o ajuste para calcular esse ROI e talvez qual que foi o motivo dessa mudança de rentabilidade. E aí dali você consegue tentar derivar se isso pode ter sido por causa da guerra ou se isso pode ter sido por outro fator, que aí você consegue incluir como seu controle no seu modelo. Então, acho que falta se só expandir um pouquinho mais, porque só olhar o índice em si, ele é uma simplificação que ela é super bem-vinda quando a gente precisa fazer, tipo, dados, né? A gente precisa às vezes ter um número simplificador. Mas como você está querendo ver se teve influência da guerra ou não, aí você precisa ver, por exemplo, um indício que para mim seria um indício de influência da guerra seria se tivesse uma mudança no giro do ativo, quando você vai decompor o giro do ativo para, por exemplo, o giro de estoque, ou você vai ter problemas de pagamento de fornecedores. Então, isso me mostra um pouco que talvez se o fornecedor vem da Ucrânia ou da Rússia, ou se, por exemplo, o meu cliente da Ucrânia ou da Rússia, pode ser o giro também do contas a receber, aí isso também te indica que talvez seja um problema que advém da base de clientes. Então, até daí eu derivo para outra sugestão, que talvez vocês possam fazer uma análise um pouco mais descritiva, em vez de tentar ver predição, e fazer uma análise mais densa dessas empresas que vocês têm. Então, porque aí vocês vão precisar fazer um levantamento um pouco mais detalhado sobre a atividade principal da empresa e se ela, por exemplo, no relatório de administração, ela destacou que haveria influência da guerra nos seus resultados. Então, vou te dar um exemplo que, por exemplo, a Renner, ela destacou isso dentro do relatório de administração que foi para 2022. Então, nesse caso, eles falam, tipo, 2021, 2022 teve um efeito, quer dizer, 2022 teve o efeito da guerra, e eles falam que isso acabou tendo um aumento na inflação para alguns insumos para eles, e isso acabou onerando um pouco do custo para algumas roupas. Então, eles trazem claramente no relatório. Então, uma forma que vocês podem também, talvez, pensar, desenvolver um pouco mais o trabalho, é fazer uma análise de conteúdo dos relatórios. E até agora, com inteligência artificial, vocês conseguem fazer esse rastreio mais fácil, né? Então, alimentar com PDF, pedir para trazer se tem alguma palavra-chave como guerra. E aí vocês conseguem procurar isso. Tá? Obrigada, realmente faz essa complementação e deixar o trabalho até mais robusto também, né? Você ficava mais certa dos resultados e mais robusto, Isso. né? Porque o problema de analisar rentabilidade e lucratividade é que tem muita variável que pode influenciar essas métricas, e se você não controlar por todas, só você dizer para mim que o teste de média deu diferente de zero, ou diferente do que foi o anterior, ele me fala pouco, porque fala, tudo bem, mas ele foi diferente de fato por causa da guerra, ou pode ser outro fator, então você precisaria de um teste um pouquinho mais robusto, que nem você mesmo falou, para conseguir afirmar isso, então precisaria ter mais controles, ao meu ver, assim. E aqui, deixa eu só ver mais uma coisa. Isso aqui já falei também. Falei para dar uma olhadinha depois da guerra para ver tendência. Eu acho que é legal você dar uma análise sobre a tendência de rentabilidade.
Até porque 2022 é o começo das empresas começarem a tentar se recuperar da Covid, assim. Então, tem muitas empresas começando a ter uma volta dos retornos que eram pré-pandêmicos. Então, você ainda pega um pouco desse efeito ainda lagged, né? Assim, quer dizer, lead, né? No caso, ele está ainda arrastando para o próximo período. Então, seria importante você dar uma olhada no como era antes, né? E uma outra alternativa, mas aí sou eu como contadora falando. Normalmente os livros de análise de demonstração contábil falam da gente usar o EBITDA como proxy para fluxo de caixa. E aí o problema é que o EBITDA ele vai ser uma medida por competência do que é a estimativa de geração de fluxo de caixa para o período presente e períodos futuros. Então, o que você pode tentar fazer também é medir essa parte da rentabilidade, se você tiver, quer dizer, lucratividade, se você tiver interesse, colocando também em paralelo com o fluxo de caixa operacional mesmo. Então, ver quanto que do teu lucro você acabou gerando de fluxo de caixa naquele período. Então, tentar fazer tipo caixa versus competência. Mas só se você entender que faz sentido. Se você pode manter o EBITDA, mas desde que seja um EBITDA que você tenha um critério claro da coleta, do tipo, coletou todos os EBITDAs da mesma base, ou você calculou o EBITDA, porque senão ele pode ter problemas de distorção quando a empresa reporta o próprio número, porque ele não é um número oficial. Então ela faz o cálculo, o auditor dá uma olhada para ver se não está muito absurdo, e aí depois, tipo, não tem uma medida que é verificável de uma forma mais enfática, vamos dizer assim. Entendi, entendi. Obrigada, Bianca. Imagina, acho Professora. que os comentários seriam esses, assim, se você quiser, depois a gente pode abrir para mais uma rodada, né, no final, mas acho que deu tempo, pelo que eu tô olhando aqui, mas o serão seria isso, então, mais uma vez, muito obrigada pelo trabalho, Letícia, parabéns, e eu desejo tudo de melhor para que vocês consigam construir ainda mais pesquisas que sejam relevantes e que tragam insights legais para a gente, porque eu acho que o tema é bem relevante, é só realmente alguns ajustes que a gente precisa fazer para trazer mais insights para a academia, tá bom? Obrigada. Obrigada. Imagina. Bom, então a gente segue com a nossa programação agora. A gente vai para o segundo trabalho do dia, que é o trabalho do Manuel João Esteves Alves, da Michele Nascimento Jucá e da Zélia Maria da Silva Serrasqueiro. O trabalho é intitulado Financial Instruments for Mitigating Late Payment, a Systematic Literature Review of Factoring and Reverse Factoring. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês também, e aí a gente já depois, em seguida, parte para os comentários, tá bom? Sejam bem-vindos à apresentação do nosso trabalho. O meu nome é Manuel Alves, sou doutorando em Gestão da Universidade da Beira Interior. Os outros autores são a professora Michelle Jucá, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e a professora Zélia Serrasqueiro, da Universidade da Beira Interior. O título do nosso trabalho são Instrumentos Financeiros para Mitigação dos Atrasos de Pagamento, uma revisão sistemática da literatura de Factoring e Reverse Factoring. Como introdução, podemos referir que a maior parte das empresas não efetua os seus pagamentos nos prazos acordados. A disciplina de pagamento deve ser analisada numa ótica também, quer seja do setor privado, mas também do setor público. Recentes exemplos de grandes companhias de retalho, como a Bed Bath & Beyond nos Estados Unidos ou as lojas americanas no Brasil, vêm demonstrar a atualidade e relevância deste tema. E este assunto pode ser analisado em termos macroeconómicos ao nível de país e não somente de empresa. Assim, o objetivo deste estudo é levar a cabo uma análise bibliométrica e uma revisão sistemática da literatura. Algumas questões de investigação são para saber se efetivamente existe uma relação entre o factoring e o reverse factoring na mitigação dos atrasos de pagamento, qual é a evolução académica nesta área, quais são as principais relações e tendências de colaboração entre os principais autores, instituições e países, e quais são os principais artigos e autores e journals também. Como fundamentação teórica, foram identificadas três grandes linhas de investigação na literatura, uma que tem a ver com a disciplina de pagamento, outra sobre o papel do factoring e ainda uma outra sobre a utilização do reverse factoring. Duas principais teorias foram identificadas, a teoria da agência e a teoria da economia de custos de transação.
Sendo assim, as empresas que utilizam estes instrumentos financeiros têm uma maior liquidez e uma maior propensão e capacidade para fazer face aos pagamentos nos prazos acordados. Sendo assim, é esperada uma relação negativa entre a utilização destes dois instrumentos financeiros e os atrasos de pagamento. Em termos metodológicos, existem 6 grandes passos que utilizamos no nosso trabalho. Portanto, no primeiro passo foi a escolha das bases de dados, que foram escolhidas, selecionadas então a Web of Science e a Scopus. O segundo passo foi a definição dos parâmetros iniciais de pesquisa, nomeadamente as palavras-chave, a utilização de filtros como tipo de língua, tipo de documento, a área de estudo. No terceiro passo, foram então excluídos os artigos que não estavam relacionados ao tema, mediante a leitura do abstract, da introdução e da conclusão dos artigos. Podemos ver aqui na tabela 1 que o total inicial dos documentos selecionados foram 292, mas depois, após as várias seleções, chegamos a uma amostra final de 16 artigos. O quarto passo foi então a análise bibliométrica, onde vimos a relação entre autores, quem produzia mais em termos de publicação, portanto, as instituições, países. Fizemos também a verificação das 3 leis da bibliometria, as principais leis da bibliometria, nomeadamente a lei de Ziv, Bradford e Lotka. No quinto passo, os artigos foram lidos e codificados em subcategorias, foram subcategorizados numa matriz que iremos ver mais à frente. No sexto e último passo foi feita então uma revisão sistemática, onde foram efetuadas contagens das frequências com que cada subcategoria ocorria e a relação entre elas, de forma a identificar então caminhos futuros de investigação. Vemos então aqui na tabela 2 a matriz de subcategorização, em que, embora apesar de estar pequena, não dê para ler muito bem, porque tem muita informação, mas quisemos trazer aqui para verem que as várias subcategorias em que cada artigo foi codificado. Na análise bibliométrica, trouxemos aqui também alguns quadros e algumas figuras. Vemos aqui a evolução dos artigos ao longo do tempo, as palavras-chave mais frequentes. Aqui na tabela 4 vemos a verificação da lei de Zip, ver qual a palavra que cada autor utiliza mais no seu artigo. Os autores mais relevantes, vemos então que Gelsomini e Woodke têm no mínimo 2 artigos publicados. Em termos de produção a nível mundial, distribuição por país e também colaboração entre eles. Os países mais citados, nomeadamente a Alemanha, os Estados Unidos e a Holanda, também a verificação da lei de Bradford. Os journals mais citados, a verificação da lei de Lotka e também as universidades mais relevantes. Neste quadro vemos então aqui o resumo das subcategorias que vimos na matriz anterior, aquelas que menos ocorrem e com uma relação menos frequente estarão na parte superior, que são esses os caminhos a serem explorados no futuro em termos de investigação, enquanto que na parte inferior vemos aqueles que já foram mais explorados. Em termos de conclusão, podemos destacar que conseguiu-se identificar uma relação entre a utilização dos instrumentos financeiros em estudo, portanto o reverse factoring e o factoring, e a mitigação dos atrasos de pagamento. Em termos de evolução académica, vemos que nos últimos anos
referindo, os caminhos a serem investigados em termos futuros. ehm, Aqueles que se destacam mais são realmente uma análise do impacto do factoring e reverse factoring nos atrasos de pagamento das empresas, o uso de teorias financeiras que sustentem as hipóteses relacionadas a esta temática, a combinação de métodos qualitativos e quantitativos, o uso de variáveis macroeconómicas de controle e ainda a investigação de empresas na América Latina e procurar estender o período de análise. Aqui algumas referências mais relevantes. Com isto terminamos a nossa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Manuel, pela apresentação. É, vamos lá. Então, eu tenho alguns comentários também para fazer e algumas coisas para te perguntar. O primeiro deles era, você poderia me contar um pouquinho mais sobre a sua escolha pelo tema de factoring, que eu achei bem interessante. A temática fazia tempo que eu não via coisa sobre o assunto. Sim, Bianca, boa tarde a todos. Então, para adiantar, esse é o primeiro artigo de uma tese de doutorado em administração. Então, nós optamos por fazer o primeiro artigo, portanto, a tese vai ser feita em 3 artigos. Esse é o primeiro dos artigos em que nós optamos, então, por fazer uma revisão sistemática da literatura e uma análise bibliométrica para fazer o levantamento do que é que existe na literatura, não é? Para servir de suporte aos artigos que iremos fazer depois posteriormente. Então, eu também já tenho alguma experiência profissional nessa área, especificamente respondendo à tua pergunta do porquê também da escolha do factoring. Eu fui bancário durante vários anos, então eu próprio lidei no dia a dia com esses dois instrumentos financeiros, que era o factoring e o reverse factoring. E então, através da minha experiência pessoal, notei alguma dificuldade das empresas e falta de informação sobre esses produtos. E eu tentei, enfim, transpor isso para uma investigação científica e tentar perceber o que é que a academia, portanto, estava a produzir relativamente a isso. Do que é o nosso conhecimento, este é o primeiro artigo que tenta fazer esta relação entre estes conceitos, entre estes dois instrumentos financeiros, que é o factoring e o reverse factoring, e os atrasos de pagamento, o late payment que a gente chama aí. Portanto, nós sentimos algumas dificuldades e vocês podem ter visto naquela tabela 1 em que nós iniciamos de 292 artigos da nossa pesquisa inicial com as palavras-chave que nós pusemos e no final, a nossa amostra final são somente 16 artigos. Então, isto indica a dificuldade, porque na literatura está muito disperso estes conceitos. Uns abordam somente o factoring, outros abordam somente o reverse factoring, alguns abordam o late payment, mas fazer a relação destes instrumentos financeiros com os atrasos de pagamento, aí acaba por ser um pouco mais difícil, porque é como falei, portanto, daquilo que é o nosso conhecimento, é o primeiro trabalho que está a tentar fazer este levantamento. E então, como qualquer primeiro trabalho, tem mais dificuldades e não tem tantos artigos para poder fazer enfim, um estudo mais robusto em termos de quantidade de artigos. Bom, basicamente, a grande limitação que eu encontrei no nosso trabalho foi essa, que a amostra é reduzida. Mas nós não podemos inventar, portanto, é o que é. A realidade é essa, e então, mesmo assim, com esses artigos, nós conseguimos demonstrar de alguma forma que existe uma relação entre estes 3 conceitos, que era basicamente
um, uma análise só em relação ao que seria factoring e reverse factoring, para ver o que que a literatura investiga sobre esses dois temas. Até para vocês poderem falar depois sobre como, assim, você já tem uma métrica de relevância da temática porque ninguém investigou aquilo antes, então a inovação do teu projeto é inquestionável, mas talvez você consiga tirar alguns insights olhando o que outras pessoas olharam no grande tema de factoring e reverse factoring para te ajudar depois para construir os outros dois artigos da tua tese. Não sei se você já tem planos para eles, mas às vezes só de fazer, não precisa ser um levantamento tão, assim, não sei se você precisaria fazer uma análise bibliométrica, mas talvez se você fizer uma revisão de literatura já te ajuda bastante nisso. Porque aí você consegue ver por que que as pessoas vão analisar outras coisas que não esse atraso de pagamentos. Talvez é acesso a dado, ou é porque a literatura tentou investigar isso e viu que talvez não tivesse uma associação muito clara ou confusa, enfim. Mas só como uma ideia que eu pensei agora conforme a tua fala, assim. Então, depois talvez valha a pena vocês conversarem, se vocês acharem isso relevante. E Sim, um ponto que eu. Pode nós falar. já fizemos esse levantamento também, sem ser a relação com o late payment, portanto, fazer só a pesquisa de factoring e de reverse factoring. Já fizemos isso, porque estamos a desenvolver já o segundo artigo, que tem um modelo econométrico, Uhum. e aí, pronto, nós precisamos de alargar um pouco mais o escopo pronto, da investigação para obter outros artigos que tivessem também modelos econométricos que nós pudéssemos utilizar de base ou como modelo a seguir. Efetivamente já fizemos isso, mas é para este segundo artigo que estamos. Perfeito. Faz sentido, bastante sentido. E o que a Dai te sugerir, já que assim, nesses 16 artigos que você encontrou, todos eles são métodos quantitativos, é isso? Não. A maior parte, sim, claramente são métodos quantitativos, até porque também seria do nosso interesse. No entanto, a tese vai ter, portanto, que é constituída por três artigos, é esta primeira, que é a revisão da literatura, depois o segundo é um artigo que vai utilizar então um modelo quantitativo, e o terceiro nós queríamos que fosse qualitativo, embora nós temos a noção que fazer um trabalho qualitativo nesta área é muito mais complexo do que fazer um trabalho qualitativo que se calhar já usa dados secundários e seria muito mais simples de realizar. Mas nós gostaríamos de conseguir conciliar os dois. Para ficar uma tese mais completa no sentido em que apresenta os dois tipos de modelos. Não é? A questão aqui é que nós já conseguimos identificar bem os métodos quantitativos, artigos com métodos quantitativos, qualitativos é que realmente é mais complicado de chegar lá. A grande inovação que nós consideramos que trouxemos com esta revisão sistemática da literatura é nem tanto a análise bibliométrica, porque no fundo a análise bibliométrica é mais para complementar. O que nos interessa aqui mais é a revisão sistemática da literatura, que nos vai identificar os gaps que depois nós precisamos para investigar a seguir. E aí, essa submatriz de categorização que nós apresentamos, em que classificamos esses 16 artigos consoante o tema principal do artigo, quais são as variáveis dependentes, variáveis independentes, variáveis de controle, avenidas futuras de investigação, em que categorizamos por as teorias mais utilizadas. Também em termos geográficos, para perceber se eram países mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos. Acho que o grande apor, a grande inovação que o trabalho traz
nesse aspecto. Acho que inovou. Uhum. Não, é até minha pergunta sobre o método quantitativo desses 16 artigos era mais na questão de se eventualmente vocês poderiam pegar o que foi feito agora com essa revisão sistemática e talvez aplicar uma meta-análise, porque aí vocês poderiam tentar encontrar, até responder de uma forma quantitativa a primeira pergunta que vocês tinham sobre essa relação entre o uso do instrumento e o atraso de pagamentos. Então, mas aí talvez seja um quarto artigo de tese, não sei se fica muita coisa já. É muito, é muito. Vamos ficar pelo 3, pelo 3. Isso, fica três. Aí você pode pensar de pós-doc, talvez, não sei. Mas era mais nesse sentido mesmo. Mas obrigada pelos comentários em retorno, Manuel. E de novo, parabéns pela pesquisa. E sabendo que essa pesquisa ainda deriva do teu doutorado, então, mais parabéns ainda e que você tenha bastante sucesso nessa sua trajetória. E que os próximos 2 artigos também sejam bem bacanas, tá bom? Obrigado, mesmo. Imagina, um prazer. Então, a gente caminha agora para o último artigo da tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Ah, então tá bom. Perfeito. Ele avisou que tá meio instável. É que eu acho que vai começar a chover daqui a pouco aqui. E aí, talvez, se eu cair, eu peço desculpas, mas eu vou tentar retornar pelo meu celular, tá bom? Vamos lá. Então, o artigo Should I Stay or Should I Go? Predição de rotatividade de segurados no mercado de seguro por distância percorrida. A autoria é do Wesley Oliveira de Souza e João Vinícius de França Carvalho. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente assiste a apresentação do artigo. Então, um minutinho só aqui, fechar essa tela e abrir a próxima. Prontinho. Aqui. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley e hoje eu vou falar sobre o trabalho Should I Stay, Should I Go? Predição de rotatividade de segurados no mercado de seguro por distância percorrida. Esse trabalho é da área de gestão de risco em carteiras de seguros e ele foi idealizado juntamente com o professor doutor da FEA-USP, João Vinícius de França Carvalho. Introdução, definição de PAYS. PAYS é um seguro que é baseado a sua precificação com base na quantidade de quilômetros que o segurado percorre. Então, o PAYS é uma abreviação de Pays as you drive, pague conforme você dirige, que é um modelo de seguro de automóvel onde os motoristas pagam com base na quantidade de quilômetros efetivamente dirigidos. Isso incentiva um comportamento prudente ao trânsito e pode resultar em custos mais baixos para motoristas que não usam seus veículos com frequência. O seguro é calculado com base em dados de quilometragem precisos, obtidos através de dispositivos de rastreamento ou aplicativos de smartphones. Definição de churn rate. Churn rate é o número de clientes perdidos dividido pelo número de clientes iniciais multiplicado por 100. Ou seja, a taxa de churn é a métrica que mede a porcentagem de clientes que deixam de usar um produto ou serviço em um período específico. É usado para avaliar a retenção de clientes e a satisfação, sendo calculada como o número de clientes perdidos em relação ao número inicial. Taxas de churn mais baixas são geralmente desejáveis e indicam uma maior retenção de clientes. Por que o seguro por quilometragem é importante? O seguro por quilometragem incentiva a condução consciente, reduzindo acidentes e custos. Ao associar os prêmios de seguro à quilometragem percorrida, os motoristas são motivados a dirigir com mais cuidado, o que leva a menos acidentes e prejuízos. Isso beneficia a sociedade, economizando recursos em saúde pública e manutenção de estradas, enquanto recompensa os motoristas responsáveis. Por que o estudo de churn rate é importante? O estudo do churn rate, taxa de cancelamento, é crucial para avaliar a satisfação do cliente no seguro por quilometragem. Um churn rate elevado pode indicar insatisfação ou problemas no modelo de negócios, destacando a importância de entender as razões por trás disso. Isso ajuda as seguradoras a melhorar produtos e serviços, reter clientes e aprimorar o sucesso ao longo prazo deste tipo de seguro. Sobre os objetivos do trabalho, nós decidimos realizar um estudo comparativo de diferentes técnicas de machine learning, entre elas a regressão logística, redes neurais, random forest e o XGBoost, para determinar a eficácia na previsão de churn rate. Também decidimos destacar a relevância ou não da variável comportamental de distância percorrida na análise de churn rate. E por último, analisar outras variáveis importantes que compõem o modelo, como por exemplo, prêmio, histórico de sinistro e idade do segurado, e etc. Sobre a metodologia, os modelos utilizados foram esses, e agora falando um pouquinho mais sobre cada um.
Regressão logística. A regressão logística é um modelo estatístico usado para modelar a relação entre uma variável dependente categórica, geralmente binária, como sim ou não, e um conjunto de variáveis independentes. Ela fornece a probabilidade de um evento ocorrer com base nas variáveis explicativas e é amplamente utilizada em classificação e previsão, como em análises de risco de crédito e diagnóstico médico. Redes neurais. As redes neurais artificiais são modelos de aprendizado de máquina inspirados na estrutura do cérebro humano. Elas consistem em camadas de neurônios interconectados que podem ser usadas para tarefas como classificação, regressão e processamento de imagens. Randall Forest. Randall Forest é o algoritmo de aprendizado de máquina que é uma extensão das árvores de decisão. Ele combina várias árvores de decisão para reduzir o overfitting e melhorar o desempenho do modelo. A previsão é obtida por meio da média ou votação das previsões das árvores individuais, potencializando sua capacidade de classificação e regressão. E por último, o XGBoost. É um algoritmo de aprendizado de máquina que se destaca em competições de ciência de dados. Ele é uma implementação otimizada de Gradient Boosting, uma técnica que se concentra em melhorar a precisão dos modelos preditivos, combinando várias árvores de decisão de forma sequencial. A ideia-chave do Gradient Boosting é ajustar os erros dos modelos anteriores interativamente para criar um modelo mais forte. Sobre as medidas de avaliação, nós temos a acurácia, a sensibilidade e a especificidade. Então, no lado esquerdo, a gente tem uma descrição para cada variável que compõe essas métricas. Então, para os verdadeiros positivos, são a quantidade de clientes que estão na categoria churner e o algoritmo de previsão determinou corretamente sua categoria como churner. Ou seja, são os clientes que cancelaram o produto e o modelo conseguiu prever corretamente esses clientes. Verdadeiros negativos, quantidade de clientes que estão na categoria não churner e o modelo de previsão classificou corretamente como não churner, ou seja, os clientes que permaneceram com o produto. Falsos positivos, quantidade de clientes não churners que foram classificados incorretamente como churners, ou seja, o modelo errou na classificação. E os falsos negativos, quantidade de clientes churners que foram classificados incorretamente como não churners, ou seja, também o modelo errou nesse modelo. Bom, basicamente, para cada métrica, nós temos as respectivas fórmulas que calculam. Sobre a curva ROC. A curva ROC, ou Receiver Operating Characteristic, é uma representação visual que mostra a relação entre a sensibilidade, taxa de verdadeiros positivos, e a especificidade, taxa de verdadeiros negativos. Ou seja, a gente consegue visualizar essas duas métricas, né, abordadas no slide anterior, no eixo X e no eixo Y no gráfico, em diferentes pontos de corte em um modelo de classificação binária, mostrando a relação entre sensibilidade e especificidade. A métrica comum ao C, a área sobre a curva, que a gente pode observar nesse gráfico, avalia o desempenho global do modelo, onde 1 indica perfeição e 0,5 aleatoriedade, ou seja, o ideal é que o modelo não fique nos extremos, ou seja, que fique entre esses dois valores, o 0,5 e o 1. Em resumo, a curva ROC e o valor AUC são essenciais para avaliar a capacidade de um modelo em decisões assertivas. Sobre a análise de resultados, então a base de dados foi cedida basicamente por uma seguradora multinacional que opera em múltiplas linhas de negócios. O escopo compreendeu entre julho de 2020 até junho de 2022. Os dados são compostos pelas características demográficas e comportamentais de 82 indivíduos. Então, nessa tabela, a gente lista algumas características importantes desses indivíduos. Então, o sexo masculino e feminino, a classificação de churner e não churner, idade dos clientes, total de prêmios pagos e distância percorrida total. Ainda sobre a análise de resultados, aqui a gente listou os modelos analisados e o seu desempenho para as métricas que nós abordamos anteriormente. Então, a regressão logística obteve o melhor valor para a curva ROC. O Randall Forest obteve o maior valor para a sensibilidade. A regressão logística obteve o maior valor para a especificidade. E o XGBoost obteve o maior valor para a acurácia. Sobre a análise de resultados, métricas de desempenho dos modelos de machine learning. Aqui, basicamente, a gente listou todas as variáveis que compõem o modelo e em ordem de importância. Então, é possível verificar que a variável KM médio IV, que é a variável de quilometragem percorrida pelo segurado, se manteve em altas posições para todos os modelos analisados. Isso mostra que, de fato, a variável de quilometragem percorrida pelo cliente ela é importante na análise de churn rate, ou seja, o uso do veículo é importante para um segurado decidir se ele vai cancelar ou não um produto de seguro alto. Também nesses modelos foram avaliados outras variáveis, como foi dito, e também existiram variáveis que transitaram entre o topo desses 4 modelos.
discussões sobre os resultados e algumas evidências. Bom, como havíamos mencionado, o modelo Eckert-Busch superou outros algoritmos de machine learning em termos de acurácia na previsão de churn rate no seguro por distância percorrida. Sobre as variáveis de maior impacto, a variável comportamental de distância percorrida foi relevante em todos os modelos estimados, como havíamos mencionado também. Outras variáveis relevantes incluem a diferença de prêmios pagos entre o paid e o seguro ilimitado, o histórico de sinistros do segurado, representado pela classe de bônus, e a idade do segurado. Ou seja, caso a seguradora tem o interesse de aumentar a sua taxa de retenção, é importante que ela leve em consideração essas variáveis que possuem um alto impacto na decisão do segurado decidir cancelar ou não o produto. Agora, analisando os impactos que esse produto de seguro tem para a sociedade, o seguro paid, ao alterar a forma de precificação, promove a condução consciente e reduz acidentes nas estradas. Isso leva a menos mortes, ferimentos e custos em saúde pública, além de economizar em manutenção de estradas. Ao mesmo tempo, recompensa motoristas responsáveis, criando um incentivo econômico para a segurança viária e beneficiando a sociedade como um todo, inclusive na redução de emissões de gases de efeito estufa em veículos a combustão. Bom, pessoal, esse foi o trabalho. Aqui nós temos as referências utilizadas para a pesquisa. E é isso, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Legal. Bom, gente, me avisem se eu cair. Eu vou tentar voltar o mais rápido possível. Deixa eu até copiar já o link, assim eu não perco muito tempo. A coisa já está aqui na mão. Vamos lá. Então, Wesley, eu acho que você foi super bem orientado, né? Particularmente, eu devo ser um pouco suspeita nessa análise. Eu conheço o Gil já há um tempo, na época que eu fazia doutorado na USP ainda. Então, é uma brincadeira com grande fundo de verdade. O que assim, eu vou super me colocar aqui no chapéu de curiosa e mais de leiga, porque assim, a tua área não é a minha área de pesquisa e também não. Eu estudei muito pouco na minha vida para falar que eu consigo entender sobre os conceitos de atuária. Assim, o máximo que eu vi foi atuária para computadores, e isso foi em 2010, então faz um tempinho. Mas eu queria fazer umas perguntas para entender um pouquinho melhor o trabalho de vocês. Então, a primeira pergunta era sobre qual que é o impacto monetário no prêmio de seguro quando vocês têm essa metodologia mais baseada em quilometragem versus o que seria a metodologia tradicional. Bom, o impacto, digamos que, pelo menos na perspectiva do cliente, ele passa a pagar mensalmente o seguro, né? Nesse produto específico que a gente analisou, ao invés, enfim, comumente, né, os clientes eles pagam pela apólice anualmente, nesse produto específico existe essa questão dele pagar mensalmente, então ele pode cancelar o produto a qualquer instante. Então, a partir do momento que ele não se sente atendido, ele pode simplesmente cancelar, e aí isso impacta, né, fortemente no churn, na análise de churn das seguradoras, né? Uhum. Eu acho que financeiramente seria isso. Pode falar, Ah, João. mas Posso complementar, Bianca? Primeiro, obrigado pelas claro, palavras. Faz muito imagina. tempo que eu não te vejo e fico muito feliz sempre em encontrá-la e reencontrá-la. Mas só para você ter uma ideia, esse é o tipo de produto que ele é inovador no mercado brasileiro. Acho que só uma seguradora ainda está operando esse tipo de produto, na verdade duas, uma InsurTech e a companhia no qual o Wesley trabalhava. E só para ter uma ideia, esse tipo de produto ele funciona como produtos quase que os pré-pagos. Você usa conforme, você paga conforme o seu uso, né? Como Netflix, como seguro pré-pago e assim vai. Então, para ter uma ideia, se fosse mal comparando assim, se um indivíduo pagasse de prêmio R$ 3.000 no ano de seguro tradicional, nesse aqui ele pagaria, sei lá, metade, talvez até um pouco menos da Ah, metade. Porque uhum. o que acontece é, o carro fica na garagem, você não está exposto ao risco, você paga uma taxa basal apenas de roubo e furto, e é como se no aplicativo de celular você desse pause, não pause, conforme for a exposição. Bem no começo da apresentação do Wesley, ele colocou lá que, de fato, o acompanhamento é telemático. Então, tem um dispositivo dentro do carro que está monitorando se o indivíduo está percorrendo e está efetivamente sendo exposto ao risco, de modo que ele paga proporcionalmente conforme o uso. Entendi. Porque minha dúvida eu fiquei pensando muito, por exemplo, aqui em São Paulo, do tipo, porque eu estava pensando no meu incentivo em não rodar com o carro.
E aí eu falei assim, eu rodo muito pouco já, eu ando, sei lá, 10 quilômetros por dia. Então, eu não saberia se isso teria um impacto significativo no valor do prêmio, por isso que a minha pergunta foi essa. E a Mas, resposta é sim, você usa sim. essa variável comportamental que o Wesley estava comentando, é exatamente esse threshold. A partir de quando não vale mais a pena você continuar num seguro por uso e passar a ter um produto tradicional. E o churn é meio essa medida, quando você deixa de ser cliente nesse tipo de produto e passa a sê-lo para outro. Faz mais sentido agora, entendi. Obrigada. E porque até a minha outra pergunta era em relação a essa condição consciente, assim. Porque eu fiquei pensando do tipo, no limite, né? A pessoa ela tem que rodar essa quilometragem, então o que ela pode fazer? Ela pode perder todos os limites de velocidade possíveis e imagináveis, porque a quilometragem é igual. Então, assim, comportamentalmente, ele continuaria com a mesma rota, mas ele pode ser um péssimo condutor e aí ele dirigir loucamente pela cidade, porque essa medida não chega a pegar velocidade média, ele pega só quilometragem rodada, né? Essa Sim. não. Nesse Essa não. caso, é. Conta Nesse aí do Pay caso, How You Drive, Wesley. exato, é. Existem alguns dispositivos um pouco mais modernos, assim, onde você consegue calcular até velocidade em curva, por exemplo. Então, você consegue mapear mais variáveis e fortalecer o modelo, né? No caso, na empresa onde eu trabalhava, infelizmente a gente só fazia essa avaliação de quilometragem mesmo. A gente podia ver a quilometragem diária, né? Mas só se restringia realmente a variável de quilometragem. Entendi. Tá, faz E bastante esse sentido. monitoramento, Bianca, é muito interessante porque o próximo passo, não necessariamente para apenas esse paper, e me parece que sim, é um caminho natural, uma vez tendo a informação disponibilizada. Mas para o desenvolvimento do mercado de seguro, é incorporar essas variáveis comportamentais, aí sim, em precificação a tempo real, porque afinal, telemática está alimentando a base de dados em tempo real. Você caminha, anda mais rápido, passa por regiões perigosas. A gente está monitorando você, meu caro. Deixa o celular ligado para você ver se a gente não está, e a gente consegue fazer a atribuição da precificação, né, do custeio desse regime em tempo real e de maneira individualizada. Porque no limite, se você for pensar, acaba tendo um efeito semelhante com. Não sei se vocês viram aquele efeito do Pokémon Go, que só tem mais Pokémon onde as pessoas mais passam. Uhum, Então, e aí mostrava que, por exemplo, lugares na periferia da cidade não tinha muito Pokémon porque as pessoas não iam lá para jogar. E aí, como era um lugar mais perigoso, as pessoas ficavam mais nas regiões centrais, nas regiões com maior renda. E aí, o ponto do exato. seguro é que se isso for uma tendência para ser o tipo de produto líder, é que motoristas de Uber vão ter menos vontade ainda de querer circular nessas regiões, porque aí o prêmio vai ficar cada vez mais caro, né? Exato. É. E aí gera um problema de política pública. Porque Política aí. pública, É, autosseleção, e aí, para uhum, fins de modelagem, isso pode ser um problema enorme, porque você começa a criar diversos vieses em que você começa a sobreprecificar regiões que já estão descobertas da cobertura securitária e jamais consegue, é capaz de oferecer proteção para esse pessoal, super protegendo quem não precisa e protegendo pouco quem não precisa. Esse é o balanceamento que a gente tem que tomar cuidado daqui para frente. exato. Que eu acho que assim, não sei se vale a pena de. E até vou fazer um adendo aqui. Do artigo de vocês e do artigo do Manuel, o paper não estava completo na base, então eu só consegui ler o resumo de vocês. Então, se vocês puderem dar um toque depois na coordenação no Congresso, para que seja disponibilizado nos anais do Congresso todas as páginas do paper, acho que ajuda, porque algumas das minhas perguntas estão ficando muito básicas, mas é porque, como eu me baseei na apresentação e no resumo, algumas coisas eu fiquei um pouco em dúvida por não ser da minha área. Mas eu acho Mas é que talvez normal, seja viu, Bianca? legal. É porque o que acontece é que quando as pessoas têm incentivos ou intenção de publicar o trabalho, o Manuel pode me corrigir, o que tem acontecido é o seguinte: quando você passa o trabalho num congresso e manda para uma revista e eles passam pelo antiplágio, eles falam, opa, já foi publicado. Então, aí teve um Ah, tá. movimento ao contrário de pedir para a coordenação, falar o seguinte, por gentileza, daria para vocês publicarem, Só o né, nos anais resumo. só o resumo? E aí, Isso. boa parte dos Hum, autores, e aí, como é o nosso caso, provavelmente o do Manuel também, a gente decidiu fazer apenas a publicação do resumo. Agora, o que eu acho estranho, talvez seja uma questão de coordenação da área, pedir para, na hora de avaliar, né,
E aí Uhum. sim os moderadores terem acesso ao trabalho completo, porque daí consegue fazer, né, uma leitura até mais aprofundada. Isso. Nossa, eu não É, sabia dessa, isso mas faz todo mesmo. sentido. É isso mesmo, é porque depois quem quer publicar a seguir numa revista vai ter dificuldade em fazer. Portanto, foi intencional também aparecer só o resumo. Ah, bom Aliás, saber. aliás, Bianca, o que aconteceu comigo aconteceu 3 vezes isso já, tá? De mandar Nossa. para uma revista nacional, eles nunca pegam no pé. Agora, internacional, você manda para uma revista de bom nível, sei lá, ABS 2, 3, eventualmente os 4, eles passam no Antiplágio e falam, opa, 90% de similaridade, pode Eu reduzir vou isso fazer meu aqui. próprio artigo feito no É, congresso, não né? adianta você dizer assim, ah, isso aqui foi num congresso. Não, não, eles querem uma versão diferente. Aí tem que reescrever o paper inteiro. É muito ruim. Nossa. Tá, agora eu tô Isso. pensando. Eu passei no Congresso Europeu de Contabilidade esse ano e foi 100% do paper pros anais. Ah, vai ser difícil. Tá, bom saber. Bem, enfim, vou ficar com essa dor no coração agora, mas o que eu ia perguntar para vocês é que no gráfico que vocês mostraram sobre os tipos de modelos, na rede neural foi o modelo que teve menor diferenciação entre as variáveis. Eu queria entender o porquê. Bom, as redes neurais, elas. Eu acho que essa diferença, ela aconteceu justamente por conta da base ela ser um tanto reduzida, né? A gente teve problemas para conseguir, porque pelo fato de ser um produto, né, novo, disruptivo, como chamam, a base foi pequena. Então, existe um risco das redes neurais delas causarem um overfitting, né? Que é quando você Uhum. pega a base de treinamento e a base de teste, né? Em machine learning, basicamente é como se o modelo não tivesse sendo capaz de diferenciar isso, e aí ele dá altos valores de acurácia, enfim, naquelas métricas que eu citei anteriormente, né? Por isso que a Uhum. gente decidiu utilizar também o XGBoost, que ele lida melhor com essas questões, principalmente de bases menores, assim. Então, eu acho que foi por isso. E tem mais uma coisinha que é importante mencionar, que é o seguinte: essa é uma variável que apareceu, né? A comportamental aqui, de uso mesmo. O que acontece é que o modelo de rede neural ele é de camadas múltiplas, no convolucional principalmente, em que ele começa a interagir entre as variáveis muito fortemente. Né? Então, é sempre muito condicional o problema nas múltiplas camadas. E aí o que acontece é o seguinte: essa variável que deu muito importante, ela interage com todas elas, por isso que ela ganha Uhum. importância quando comparada a todas as demais. Então, Tá. foi basicamente isso que aconteceu, associado a esse problema que o Wesley falou. A gente tem uma base reduzida. Aí alguém pode perguntar assim, pô, mas peraí, só item T2? Problema, porque era a base inteira, era a população que a gente tinha. Com isso a gente não. Nossa, tá. É, porque isso é muito novo, né? Não ia ter tanta observação assim mesmo, faz sentido. É, bom, entendi um pouco melhor esse ponto. Acho que talvez, é que, de novo, né, eu não tive acesso ao texto integral, mas vocês podem tentar destacar isso, porque na apresentação não foi destacado, e acho que seja Uhum, legal se deixar isso com uma observação mais clara. Assim como uhum. também eu sugiro vocês colocarem esse problema ético como uma consequência desse seguro nas conclusões do trabalho. Então, de falar que talvez esse tipo de seguro pode acabar fazendo com que regiões periféricas sofram ainda menos acesso a um serviço que é essencial, né? Sabe Ah, qual é o deixa problema, além de tudo, Bianca? É que eu... quem que anda mais de carro nesse lugar, né? Exato. É Quem quem, já é quem mora anda mais longe mais. do centro. É isso. Exato. É muito punitivo para quem tá longe. E aí eu só fico pensando que parece que uma hora vai explodir uma revolução, assim, da periferia. Você tem toda a Porque razão. É isso. fica tudo muito mais caro para quem já mora distante. E a pessoa mora distante porque vai ser um bairro mais barato pro custo de vida, né? Não tem um motivo muito mágico, sabe? E aí começa a ficar tudo Exato. mais caro, né? Sim, e na literatura, comumente no mercado securitário, a gente acredita que quanto menos o segurado ele dirige, menor é o risco dele de sofrer um acidente, né? Mas nos artigos a gente encontrou um dado interessante que fez a gente pensar que justamente os segurados que dirigem mais, eles ganham mais skill Uhum. de dirigir. Então, e aqueles que não dirigem tanto, eles, enfim,
por conta do hábito, né, podem sofrer acidentes também por conta disso, né? Sim, exato. Até o que parece muito, eu tô usando a minha evidência anedótica para tentar projetar uma relação causal, mas exatamente isso. Na época que eu morava mais distante da onde eu estudava e trabalhava, foi a época que eu peguei mais essa habilidade de direção, que hoje eu consigo, tipo, evitar acidentes na região onde eu dirijo mais próximo, assim. E Uhum, talvez os seguros consigam ponderar isso dando algum tipo de peso, né? E, tipo, há quanto tempo você dirige? E aí uhum, tentar fazer com que haja esse ajuste, né? exato. Mas, e até mesmo para motoristas que são mais novos. É disso, Uhum, né? Mas, bom, é bem legal, talvez seja válido também, se vocês quiserem colocar como implicações futuras para outras pesquisas, de talvez evidenciar essas relações. Mas, de novo, né, dependente de base de dados, isso é uma coisa muito recente no Brasil, vocês dependem de dados para isso, né? uhum. Legal. Bom, no geral, acho que era essa a primeira parte da sessão que a gente tinha, então, a apresentação dos trabalhos de vocês e comentários da moderação. E aí, o que eu faço agora, como indicação do próprio Congresso, é que eu abra para uma discussão geral. Então, se vocês tiverem comentários ou perguntas para outros autores, esse é o momento. Ou até mesmo, se quiserem enfatizar mais algum ponto do artigo que vocês acham que é interessante, ou realmente mais ativamente pedir ajuda para algum problema que vocês se depararam no artigo e queiram fazer um brainstorming com a gente, também fiquem à vontade, tá bom? Fiquei com uma dúvida num artigo e uma sugestão no outro. Posso falar? Claro, por favor, Letícia. Vou começar pelo artigo do Wesley e do João, porque já estava, né, a gente estava falando agora dele. Eu só fiquei no seguinte, eu vi que naquela tabela, por exemplo, de perfil de segurados, não Uhum. apareceu uma variável que seria, por exemplo, o número de sinistros. Isso assim, minha dúvida e curiosidade. Será que ter o número de sinistros não ajudaria, por exemplo, para apurar essa relação dos prêmios pagos com as distâncias, com os churns, assim, porque eu pensaria, a Sim, primeira coisa, assim, o número de sinistro é o que vai, é o, assim, o prejuízo da seguradora, exato. né? Aí eu fiquei curiosa por isso, assim, por que não A, apareceu? a gente tentou usar essa variável, a gente tinha ela, só que a grande questão é que pelo fato da base ser reduzida, essa variável ela não estava tendo, ela não era relevante para o modelo, né? Tinha É, e, pouca incidência, você quer dizer nesse sentido? Poucos exato, sinistros? exato, sim. A gente tinha alguns nessa base, mas considerando que, enfim, eram 82 indivíduos, né? Acho que não passava de 10 o número de sinistros, assim, e por isso o modelo ele não conseguia captar bem a importância dessa variável. Ah, tá, não. Infelizmente, né? De novo, o problema da base ser reduzida. E não É, só isso, tem uma coisa além disso também do número. Quando nesse é um tipo de produto novo e que estavam angariados clientes novos. Então, a quantidade histórica de sinistros que cada um desses indivíduos tinha junto à seguradora era pequena. Por isso também era inflada de zero, tá? A moral da história tinha um ou outro sujeito que tinha tido sinistro anterior, ou naquele produto ou em produto similar, guardando histórico. Sim. Mas a maioria era zero. Logo, não deu importância quando a gente incluiu no modelo. Mas se a gente Uhum. incluiu no modelo, sim, é que lá tem, né, uma lista das principais e que rapidamente, pelo menos acho que foi só para um dos modelos, não, Wesley, que boa parte tinha importância até parecida. Nas Uhum. outras, ela caía, ela era um gráfico assim, né? Então, as 5, 6, 7 primeiras variáveis explicavam muito e as demais eram irrelevantes. Dentre elas, o histórico comportamental no produto. Exato. tá joia, entendi. Obrigada. De nada. Obrigado pela pergunta. Sim. E assim, uma dúvida, uma sugestão, não sei, no artigo do Manuel, se eu entendi correto, às vezes eu não entendi bem, né? Naquela tabela 3 que coloca lá as top, né, 10 keywords, né, que foram definidos pelos autores, para fazer a pesquisa, eu não vi nelas, né, não tem, por exemplo, factoring, late payment, reverse factoring, forfeit, que são as palavras, né, o confirm, são as palavras que ele até usa no artigo como keywords. E aí, será que se incluí-las nessa pesquisa, elas não poderiam aumentar, às vezes, o número de artigos na amostra, que eu vi, né, que ele explicou porque ficou bem reduzido? Ou eu entendi errado, Manuel? Às vezes eu entendi Sim, errado, estou falando não, besteira. entendeu bem, Letícia. Obrigado pelo comentário.
Na realidade, as palavras que apareciam, que eram mais comuns, as palavras mais frequentes, falavam em supply chain finance, falavam em model, falavam, ou seja, essas palavras do factoring e do reverse factoring apareciam, mas um pouco mais cá para baixo, no ranking. Mas elas aparecem, elas estão lá. O problema é que cada autor não especifica, não há, se houvesse artigos que fizessem o relacionamento entre estes três conceitos, essas palavras-chave estariam no topo. Mas como são artigos que estão um pouco, a literatura está muito dispersa, nós não, cada autor não consegue fazer a relação dos três conceitos no mesmo artigo. Por isso é que depois no ranking não vão aparecer lá no topo, mas as palavras aparecem lá. Aparecem em outras proxies parecidas lá. Percebe, Letícia? Mas é verdade, a sua observação está correta. Não está no topo da tabela o factoring e o reverse factoring. Aliás, falando disso, os autores também divergem um pouco nos conceitos. Por exemplo, no Brasil, chamam forfait, ou, por exemplo, o reverse factoring. Outro termo utilizado é o risco sacado. Talvez vocês consigam identificar melhor esse termo do risco sacado pelo escândalo que houve, pelas notícias que houve agora nas lojas americanas, onde foi abordada essa questão. Para quem não sabe bem, ou não está por dentro desse instrumento financeiro do reverse factoring, na realidade imaginemos, eu tenho a minha empresa e a minha empresa tem que pagar ao meu fornecedor. Eu tenho duas hipóteses: ou eu pago diretamente ao fornecedor, ou eu meto no meio deste ciclo, meto um terceiro elemento, que é uma sociedade de factoring ou um banco. Vamos simplificar, meto um banco. Então o que é que eu faço? As minhas dívidas eu mando para o banco e digo: vocês façam a gestão das dívidas que eu tenho que pagar aos meus fornecedores, e entretanto é o banco que fica a gerir isso. Isso é bom porque me permite negociar alguns descontos com os meus fornecedores, é bom porque me permite unificar prazos de pagamento. Por exemplo, em vez de pagar a 30, 60 ou 90 dias em vários fornecedores, posso uniformizar isso e pagar sempre a 60 dias, por exemplo, em termos de programação das minhas necessidades financeiras é melhor. Mas o que é que acontece? E o escândalo veio, porquê? Porque quando nós temos uma dívida que deveria aparecer na rúbrica em termos contábeis para fornecedores, ela deixa de aparecer ali. Porquê? Porque como nós tercializamos essa dívida para o banco, ela como que sai do balanço da nossa empresa. Ou seja, parece que a nossa empresa está melhor do que na realidade está. Porque quem não tiver esse conhecimento interno da empresa, vamos supor um stakeholder qualquer, um investidor que está a analisar o balanço da empresa, se ele não tiver esse conhecimento tão detalhado da empresa, ele vai ver que a empresa está a ter muitos recebimentos e não tem pagamentos a fazer. Ou seja, em termos de liquidez, a empresa está melhor do que na realidade está. Portanto, a grande questão aqui que se coloca à utilização destes instrumentos financeiros, como, enfim, em quase tudo na vida, é que, enfim, os profissionais têm que ter ética na utilização e bom senso na utilização destes instrumentos. Ou seja, já há recomendações, mas eu foco bem neste ponto. São recomendações, não são obrigações, ok? Portanto, a empresa não é obrigada a reportar isto, mas há, na realidade, recomendações para quem utiliza estes instrumentos financeiros, que embora não apareçam no balanço, mas que fica lá reportado a dizer que tem a dívida para pagar, que é para quem um terceiro que queira olhar as contas da empresa, perceba que realmente a empresa tem aquela responsabilidade financeira a pagar. Mas é como eu falo, e aqui, pronto, a Bianca também pode confirmar isso, existem recomendações, ainda não existe uma obrigação taxativa que obrigue as empresas a fazer isso. Então, acaba por passar um pouco pelo profissionalismo, a ética e o bom senso dos diretores financeiros. É isso.
E estou à espera, já agora só uma observação, eu estou à espera que o Wesley e o João publiquem o vosso artigo, porque eu tive essa discussão com a minha seguradora quando foi na época da pandemia, que eu fiquei com o meu carro parado na garagem quase um ano, e no ano a seguir, quando veio a anuidade para eu pagar, eles acrescentaram um valor arbitrário, mais 5, 10, já não sei qual foi o valor, e em que eu questionei como é que vocês me aumentam o valor do prémio do meu seguro automóvel, quando na realidade o carro teve 95 ou 98% do tempo parado na garagem, não havia risco nenhum. Então, eu tive essa discussão com eles, eles depois atenderam, amavelmente mantiveram o prémio, não fizeram o aumento, mas o vosso artigo eu desconhecia por completo, achei muito interessante e dava tinha mais base e mais força para poder reclamar com eles. Mas realmente eu acho que o futuro dos seguros passa por isso. Para o artigo da Letícia, pronto, eu sugeria só mesmo também o que a Bianca já tinha referido, que era só aumentar ali a questão do tempo, da análise temporal. Mais nada, tá bom? Obrigada. Eu queria só fazer uma colocação baseada no que o Manuel falou. Aliás, antes de falar da questão do Manuel, eu concordo com o que a Bianca falou sobre o problema de confundimento, porque você tem Covid, você tem guerras, tem um monte de efeitos ali, e aí talvez realmente precise de um teste de, não vou dizer exogeneidade, mas alguma coisa que tente isolar um pouco melhor os efeitos. E o que o Manuel falou também é verdade. Talvez ampliar o período temporal ajude você a discriminar melhor esses efeitos ali dentro, né, do período que tem muita confusão. E sobre esse negócio, Manuel, de o futuro dos seguros passa em boa parte por isso, é monitoramento em tempo real. A gente já tem no mundo de finanças, o pessoal já está acompanhando aspectos comportamentais via celular já há muito mais tempo. E o motivo pelo qual se aumentou o valor dos prêmios logo depois da pandemia não foi nem pela dimensão frequência, porque de fato a gente parou de usar os veículos, eles ficaram parados e não por esse aspecto não tinha motivo para se realmente fazer um reajuste nos valores. Ocorre que, por causa da Covid, por causa da crise de commodities semicondutores da China e no mundo inteiro, o que aconteceu é que o custo de reparação quando os sinistros poucos aconteciam, eles eram estupidamente grandes. Então, o câmbio também estourou, tudo, existia um diferencial de preços tão grande na reposição de bens que eles foram obrigados a repactuar os valores. A face mais visível talvez tenha sido no mercado de carros usados, que o valor de semicondutores diminuiu a oferta de carros novos, fazendo com que os de usados tivessem os valores deles mais elevados. E aí, vinculado com isso, os custos de reparo. Então, é difícil. Eu tive que explicar isso, acho que umas 7.830 vezes para justificar o porquê que... Porque todo mundo virava para a gente e perguntava, peraí, por que 50% de reajuste no prêmio? Não tem sentido. Falei, então, você lembra lá dos semicondutores? Então, aí eu contei essa história. Mas é assim, agora a modernidade dos seguros, ela vai passar obrigatoriamente por esse monitoramento em tempo real. Esse é um tipo de seguro, embora a gente esteja falando de telemática, que ele vai agora perpassar por outros ramos, notadamente no agrícola, porque a gente tem hoje mecanismos de monitoramento em tempo real de indicadores. Então, por exemplo, a gente fala safras agrícolas de milho, soja, cana, uva, cacau, commodities agrícolas. Se chover muito pode ser um problema, e se chover pouco também pode ser um problema. Então, por que nós não monitoremos o índice de chuvas? E aí a gente não precisa passar por burocracia nenhuma de monitoramento, auditoria, custo, burocracias em geral. Basta a gente saber se choveu muito ou pouco, a gente indeniza e pronto, e não discute. Então,
o que veio do ponto de vista da tecnologia, né, para os seguros de auto, vai daqui a pouco para os agrícolas e vai para todos os demais. É isso que nós estamos vislumbrando no futuro. Então, Bianca, você que gosta de coisas comportamentais, temos uma avenida aqui para explorar, tão logo tenhamos acesso a essas informações, a esses dados. Então, é isso que eu queria dizer. Muito legal. Eu tô pensando nisso vindo para casa hoje, porque eu comecei essa coisa da tecnologia impactando nos custos de seguros, porque eu comecei a usar esse smartwatch aqui em março. E aí eu comecei a fazer mais exercícios físicos e a começar a observar um pouco mais o meu comportamento a partir da coleta desses dados. E eu fiquei pensando muito do tipo, se meu seguro de saúde estivesse vinculado aos dados do meu smartwatch, provavelmente ele seria mais barato, eu espero. Ou talvez ele fosse mais caro. Então fica aquela coisa que eventualmente talvez eles vão acabar conectando os dados para te dar um incentivo a controlar os seus dados de saúde para, sei lá, facilitar previsão de provisões mesmo, né? De quanto você acha que vai gastar com a população em termos de doenças. Para o E bem e para o mal. Essa é a parte boa. exato. A parte Uhum. ruim é que, no limite, se a gente conseguisse, teoria de finanças puras também, descer no nível mais individualizado possível, você criaria uma população de vulneráveis que jamais Que teriam não iam ter. acesso ao É. produto. Por quê? Porque se você fosse capaz de identificar que uma pessoa é totalmente, vamos dizer assim, zoada, ruim mesmo, os riscos indesejáveis, você jamais ofertaria cobertura securitária para ela. A gente chama isso na Uhum. teoria de uninsurable risks. Então, Uhum. por um lado, você pode ter uma precificação muito, muito precisa, por outro lado, você pode criar um efeito colateral, que é aqueles indivíduos para os quais você não ofertaria, você vai deixá-lo sempre sem cobertura. É Lembrando que é a que em pior situação, saúde, né? que é a pior dos mundos. Em saúde, em particular, só 25% da população brasileira possuem acesso a seguros privados de saúde. Nossa. Isso é assustador. É bem assustador. E o gasto com saúde pública no PIB já bate 1/3 do PIB nacional, da oitava maior economia do mundo. Não é pouca coisa. Não, nem um pouco. Não é trivial. Por isso que a tua área É. precisa discutir muita coisa com muita ciência e se as pessoas tiverem interesse nesse assunto, eu estou totalmente à disposição para conversar. Se souber Sim, de alguém sim. que tenha, será super Então, bem-vindo. meu primo, ele é atuário, né? Não sei se eu tinha comentado É contigo mesmo, já. é? É. Não brinca. E ele trabalha com seguros de saúde. E uma coisa que ele me falou é que a faculdade dele não preparou nada ele para poder ver a ANS e essas previsões de provisão. Ele falou, a gente vê muito vida e outros tipos de seguro, mas de saúde é uma deficiência que tem dentro dos cursos, porque não se fala muito sobre isso. E aí acho que o que eu consigo falar é isso, do tipo, talvez pensar nos cursos para incluírem essa abordagem também. Exatamente. Ó, o Wesley já sabe que essa lacuna a gente corrigiu alguns anos atrás, agora tem Que saúde bom. dentro do curso. E olha, fala pro seu primo, se ele quiser, tiver interesse, vem falar com a gente, que a gente estende até tapete vermelho para fazer mestrado e doutorado, tá? Ah, perfeito, vou falar para ele sim. Muito obrigada. Bom, pessoal, então a gente chegou no nosso encerramento da sessão. Mais uma vez, queria parabenizar todos vocês pelos artigos, por terem submetido os artigos ao CMEAD, por estarem aqui discutindo papers com os colegas. Vou só enfatizar que a coordenação me pediu para que vocês respondessem ao questionário em relação à sessão. Então, eu vou mandar o link aqui para vocês no chat mais uma vez. Então, se vocês puderem avaliar a sessão logo após o encerramento, eu agradeço bastante. É só acessar o link que eu copiei no chat. No mais, foi um prazer estar aqui como moderadora de vocês. Espero poder encontrá-los novamente em outras sessões acadêmicas ou não acadêmicas. E, mais uma vez, muito sucesso a vocês agora nessa segunda etapa, que é a publicação dos artigos. E no que eu puder ajudar, por favor, estou à disposição, tá bom? Super legal. Obrigado aí, Bianca, pela moderação. E, companheiros, obrigado. Parabéns pelos trabalhos. Muito, muito legal. Obrigado, Bianca. Obrigado a todos. Parabéns. Obrigado. Imagina. Obrigada pelas Tchau, tchau, pessoal. considerações. Parabéns. Tchau. Imagina. Parabéns. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês.